A Polícia Federal faz neste momento uma operação no Rio de Janeiro contra o tráfico internacional de armas. São 7 mandados de prisão, 5 de busca e apreensão e também tem alvos em Mato Grosso do Sul e nos Estados Unidos. Isabelle Saleme, então, é quem conta pra gente mais sobre essa operação. Isabelle, bom dia. Bom dia, Elisa, para você e a todos que acompanham a gente. A gente está acompanhando desde o início da manhã essa operação da Polícia Federal, que também tem apoio do Ministério Público e também de agentes internacionais nessa ação. São pelo menos 3 endereços aqui em Vila Isabel, na zona norte da cidade. Dá só uma olhada. Essa casa aqui, os policiais saíram agora há pouco, ficaram algumas horas, alguns minutos aqui nessa casa em Vila Isabel, e há ainda outros 2 endereços, pelo menos, no bairro aqui da Zona Norte. Essa é uma operação contra o tráfico internacional de armas. Pelo menos até o momento desses mandados de prisão e de busca e apreensão, né? São 7 de prisão e outros 5 de busca e apreensão. 3 pessoas já foram presas. Entre os presos está o policial reformado Rony Lessa, que é acusado, inclusive está cumprindo pena, por ser executor do assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista dela, Anderson Gomes. Ele, então, está sendo mais uma vez investigado por um outro crime. São 50 policiais federais, pelo menos, que participam dessa ação, uma investigação que dura já 2 anos e que tem braços também nos Estados Unidos. Segundo essas informações, os armamentos eram adquiridos nos Estados Unidos, no estado da Flórida, por isso até o nome da operação faz alusão à Flórida, o estado onde todos os armamentos eram comprados e depois eles eram trazidos. Vocês percebem ali a movimentação dos policiais federais ainda nesse endereço. Segundo ainda as investigações, o que acontecia é que essas armas chegavam pelos estados do Amazonas, São Paulo e Santa Catarina, aqui ao Brasil, e depois eram trazidos para uma casa, uma outra casa, também em Vila Isabel. Eles eram acondicionados dentro de equipamentos como máquinas de soldas e impressoras, despachados juntos com outros itens, e nessa casa eles retiravam então esses armamentos e depois faziam a distribuição tanto para traficantes quanto para milicianos e também assassinos de aluguel. A gente continua acompanhando essa operação e volta a chamar com qualquer novidade. Combinado, Isabelle. Operação importantíssima no Rio de Janeiro, né? Muita gente sempre faz esse tipo de questionamento, né? Bom, a polícia sobe um morro em busca de traficantes ou de milicianos que dominam uma determinada área do Rio de Janeiro, encontra ali armas potentes, às vezes, né? Nem sempre essas operações são bem sucedidas. Quando são, do ponto de vista da apreensão de armas ilegais, a polícia encontra lá fuzis, todo tipo de armamento de guerra, muito mais potente do que aquele que a própria polícia tem à disposição. Mas a pergunta óbvia, sempre repetida e nunca respondida, mas de resposta óbvia, é: como é que essa arma chega lá no alto do morro do Rio de Janeiro? Ela chega pelos portos, pelos aeroportos, provavelmente mediante pagamento de propina para autoridades importantes que teriam a capacidade de fiscalizar a chegada desse armamento aqui ao Brasil, que depois serve como instrumento de poder para traficantes, para milicianos, para quem quer que seja, até para gente que é considerada aí, né, o cidadão comum, né, e que tem em casa ali uma arma de utilização proibida, né? Isso chega de fora do país. São inúmeras rotas de tráfico internacional de armas. Então, muitas vezes, mais eficaz do que subir o morro, matar inocente, provocar tiroteio, cancelar a aula, ferir gente que está no ponto de ônibus, é esse trabalho de inteligência que consegue detectar quem são os grandes barões do tráfico de armas do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo, porque a gente fala muito do Rio, mas não é só lá que acontece isso. Não, em São Paulo, por exemplo, acontece, não é de hoje e não é pouco, minha gente.